Diz assim o texto das Escrituras, Filipenses 2, do 1 até o 18. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te louvamos, Deus, porque, de fato, cada uma das nossas canções é um reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor é e das coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Te louvamos pela oportunidade que temos de abrir a palavra livremente e meditarmos nessa palavra. E lhe pedimos, Senhor, nos ajude a compreendê-la. Muito mais do que compreendê-la, nos ajude a viver a Tua palavra, a praticá-la. Nos transforme pelo poder da Tua palavra nessa noite. Em Cristo Jesus. Amém. Esse trecho que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, ele está rico, recheado, completo de teologia prática, de instruções para a vida cristã. O apóstolo Paulo é o maior teólogo de todo o Novo Testamento e ele nos traz conceitos profundos de teologia acerca de Cristo, acerca de salvação, acerca de santificação, acerca de relacionamento com Deus. Porém aqui, nesse trecho em específico, o apóstolo Paulo está extremamente preocupado com a prática do Evangelho. Não que ele não queira que os irmãos tenham um conceito teológico acerca de Deus, mas há uma preocupação no coração de Paulo de que os irmãos coloquem em prática na sua vida diária tudo aquilo que eles já conhecem acerca de Deus, de maneira que a sua teologia seja uma influência direta na sua prática, na forma como eles vivem, na forma como eles falam. E é sempre bom nós lembrarmos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está na cadeia, ele está em Roma, ou seja, ele mesmo está sendo desafiado ou está colocando em prática a vivência do evangelho que ele cria. E ele escreve para que esses irmãos também continuem a viver no evangelho, independente das circunstâncias. Nós tivemos aqui um testemunho e teremos outros testemunhos no decurso dos próximos dias, falando de como nós podemos sentir a presença, o cuidado de Deus em momentos adversos. E, na verdade, todo o nosso conhecimento teológico serve para esses momentos mesmo.
para colocarmos em prática na nossa fé nos dias mais difíceis. Esse trecho em específico, ele enfatiza a unidade, a humildade, o amor mútuo entre os irmãos, apontando para Cristo como o maior exemplo de abnegação e serviço, buscando refletir o caráter de Cristo e a obra do Espírito em nós. Então, o que o apóstolo Paulo quer aqui com esse texto das Escrituras é que a igreja entenda quem é Jesus, entenda aquilo que Jesus fez por ela e viva de acordo com aquilo que Jesus fez por ela. Tanto é que Paulo diz que vocês brilham como luzeiros no mundo. E é por isso que eu escolhi como tema a alegria de brilhar a luz de Cristo no mundo. Mas como a gente faz isso? Como a gente brilha a luz de Cristo no mundo? Será que é só usando camisetas, dizendo assim, Jesus te ama, ou eu sou de Jesus, né? Alguma coisa parecida assim? Ou então aquelas que brilham no escuro, né? Você pode apagar a luz e está escrito ali. Vai muito além disso. Aqui eu quero destacar 3 aspectos de como nós podemos brilhar a luz de Cristo no mundo de uma maneira alegre, mesmo no meio das adversidades. O primeiro desses aspectos é vivendo em humildade. Paulo nos traz aqui, e eu quero usar as próprias divisões do texto, primeiro dos versículos 1 até o 4, e depois dos versículos 5 até o 11, e depois do 12 até o 18, para nos mostrar como Paulo trabalha esse aspecto na vida da igreja. Dos versos 1 até o 4, Paulo nos diz o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo começa essa sessão, ele começa esse capítulo 2, apresentando uma série com 4 cláusulas que servem para motivar o coração dos crentes a viver uma vida em Cristo. E ele nos chama a atenção. Ele traz aqui esses aspectos para que nós ponderemos. É como se Paulo estivesse nos mostrando qual é a base da nossa fé para que nós vivamos em Cristo Jesus. Ele diz, olha, portanto, se existe exortação em Cristo, ou seja, se vocês são fortalecidos em Cristo Jesus, se há alguma consolação de amor, se vocês têm recebido o fortalecimento espiritual, sendo consolados no amor, se há uma comunhão do Espírito Santo, se vocês foram salvos e agora são morada de Deus, receberam o Espírito Santo morando, habitando em vocês, vindo da parte do Pai e do Filho, e se há um sentimento de compaixão, um afeto, vocês foram colocados no meio de uma igreja, com um povo santo, com gente santa, então vocês precisam agir diferente. Paulo está dizendo, olha só, vocês não são chamados a viver uma vida em Cristo sem fundamento algum. Ele lança aqui, ele nos mostra 4 fundamentos. E essas cláusulas são, na verdade, afirmações que apontam para as bênçãos que nós já recebemos em Cristo. Paulo não está falando de coisa que a gente vai receber ainda. Ele está falando de coisa que já tem sobre nós. Já há encorajamento, já há consolação de amor, já há comunhão com o Espírito Santo. Hoje nós lemos a Bíblia e entendemos, irmãos, coisa maravilhosa. É o Espírito que nos abre os olhos para que nós entendamos a verdade de Deus. Hoje nós temos o Espírito agindo, movendo nos nossos corações, nos conduzindo à verdade. Se há afetos carregados de compaixão, nós vivemos no meio de uma igreja, de uma família que ora, que intercede. Essa semana nós tivemos aqui a campanha de oração que nós temos todos os meses, a alvorada de joelhos, e intercedemos pelos irmãos. Até nós brincamos que, como a gente não faz propaganda, na segunda-feira nós intercedemos por um irmão que precisava de um exame caríssimo e o exame não saía. Caríssimo, caríssimo. Até eu achei que era caro o exame, quando eu perguntei para ele, falei, é muito mais caro do que eu imaginava. Sabe aquele, eu esperava pelo pior, mas era muito pior do que eu esperava. O exame era desse tipo. E nós simplesmente dobramos os joelhos e oramos. Na quarta-feira o irmão falou, olha, o exame saiu.
O exame saiu para o período certo, para a hora certa. Nós temos uma igreja que intercede por nós. Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês já têm um fundamento muito bem estabelecido. Deus já os cercou de ricas bênçãos. E agora vocês precisam viver de acordo com isso. Tanto que para cada uma dessas afirmações que Paulo fala, ele apresenta um resultado de vida que é preciso haver dessas afirmações. Ele diz, olha, se há uma exortação em Cristo, daí ele fala, então vocês têm o mesmo modo de pensar. Se há alguma consolação de amor, então vocês vivam o mesmo amor. Se há então uma comunhão com o Espírito, então vocês sejam unidos de alma. Se há um profundo afeto e sentimento de compaixão, que vocês sejam unidos de mente. Pensem a mesma coisa. A ideia de mente não é que vai formatar a mente de todo mundo, querendo que todo mundo tenha a mesma ideia. É que todos aspirem pela mesma coisa, na mesma direção, servindo ao Senhor, buscando o bem da igreja. Então veja bem, irmãos, nós começamos a brilhar a luz de Cristo no mundo quando nós compreendemos aquilo que nós já recebemos de Cristo, o como nós devemos viver e fazemos isso humildemente. Ainda nós encontramos Paulo apresentando a forma como a gente faz isso. Então olha, ó, vocês têm um fundamento, esse fundamento precisa trazer o seguinte resultado. Então, vocês têm a exortação, vocês têm a comunhão com o Espírito, vocês têm a consolação de amor, vocês têm um profundo afeto entre vocês. Isso deve levar vocês ao mesmo modo de pensar, ao mesmo amor, a serem unidos de alma e de mente. Mas como é que a gente faz isso? E aqui, irmãos, quero deixar bem claro, longe de legalismos. Longe de legalismo. Longe de moralismos baratos. Mas a gente precisa reconhecer que o Evangelho de Cristo pede algumas mudanças do nosso comportamento, pede algumas mudanças da nossa postura. Isso não é legalismo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que a conversão é uma transformação completa. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz o quê? Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Numa tradução mais literal do original, ele é uma nova criação. Ele foi feito de novo. Tanto é que Paulo diz, as coisas velhas já passaram. E agora? Agora são coisas novas, que foram transformadas em novas por Cristo Jesus. Então isso envolve aspectos morais. Isso envolve aspectos comportamentais. E como a gente faz isso? Paulo diz também como a gente pode fazer isso, vivendo de maneira humilde. Como é que a gente chega a essas ações de forma a agradarmos a Deus? Inclusive, agradarmos o próprio apóstolo Paulo. Ele fala, façam isso para que a minha alegria seja completa. Como a gente faz isso? Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. Não olhem para vocês mesmos. Na verdade, vocês não vivem em comunhão? Não é uma igreja? Não é uma família? Vocês não receberam o mesmo Espírito, a mesma consolação, o mesmo amor. Então vocês não vão buscar necessariamente aquilo que é de vocês. Vocês vão entender que tudo é para a glória de Cristo. E a gente precisa lidar com isso de maneira muito objetiva. Às vezes a gente já enrosca nisso aqui no culto mesmo. Eu não sei se já aconteceu com você, espero que não, mas talvez possa ter acontecido aqui. Eu não gostei do culto hoje. Em qual momento o culto foi oferecido para você? Em qual momento o culto foi direcionado à sua pessoa? Para que você aceitasse, gostasse ou não? Qual das canções foram cantadas? Grande é o nome do fulano, grande é o nome... Nenhuma delas. Isso é uma maneira que a gente não observa, mas que às vezes nós nos afastamos dessa verdade de não ter necessariamente a busca por interesse pessoal. Paulo diz mais, vivam humildemente. A ideia de humildade das Escrituras, irmãos, não é a ideia de autonegação ou me fugiu a palavra agora aqui. Mas não é aquela ideia de autocomiseração. Humildade nas Escrituras é reconhecer quem nós somos, virtudes, deficiências, qualidades e defeitos em Cristo.
Saber que tudo aquilo que a gente tem de bom foi Cristo que nos deu. E tudo aquilo que a gente tem de mal é Cristo que redime. Isso é humildade. Humildade não é você andar com coitadismos. Não, eu sou inferior. Não, irmãos. Em Cristo não há inferiores ou superiores, embora eu vou explicar um pouquinho mais isso à frente. Em Cristo nós somos um. Ele nos vê como um. Então Paulo diz, não façam nada por interesse pessoal, mas ajam humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. E perceba que ele usa a palavra considerando, não reconhecendo. E há uma diferença? Há. Em que se refere a status teológico, diante de Deus nós somos todos iguais. Não tem maiores, não tem menores, não tem mais bonitos, mais feios, mais ricos, mais pobres, mais santos ou menos santos. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Porém, quando nós olhamos para os nossos irmãos, nós precisamos considerá-los como dignos do nosso serviço por causa de Cristo. Essa é a ideia, considerando os outros superiores a si mesmos. Ou seja, eu olho para você e me vejo chamado a servi-lo. Eu olho para você e me vejo chamado a abençoá-lo. Eu olho para você e por causa de Cristo, eu não arrogo para mim qualquer título que eu possa ter, ou qualquer coisa que eu possa ser, mas eu olho para você e falo, Senhor, obrigado, porque eu posso servir a este irmão. E Paulo completa, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. E é interessante porque quando a gente vai entender um pouco mais do contexto da carta aos Filipenses, a gente entende por que Paulo faz essa exortação. A igreja dos Filipenses ficava na cidade de Filipos, aos filipenses, né? E Filipos era uma cidade bastante interessante na sua época, porque ela era uma cidade cosmopolita. A composição da igreja de Filipos, ela refletia a diversidade da cidade. O que era cosmopolita? Tinha gente de todas as nações, tinha gente de todo o povo, tinha gente de todas as raças, teve gente que foi convertido de todo tipo de credo, tinha gregos, troianos, tinha judeus que foram convertidos, romanos, da corte italiana. Era uma igreja onde as pessoas iam para aquele lugar e ali elas tiveram contato com o evangelho. Ou seja, dentro da igreja estava refletido essa grande diversidade de culturas, de pensamentos, de percepções, de ideias diferentes, de maneiras de entender a espiritualidade diferente, assim como no nosso meio. Nós temos várias pessoas de várias matizes que se encontram com o Evangelho. E elas, embora sejam encontradas e transformadas pelo Evangelho, elas trazem as suas cargas de pensamento estrutural, que precisam, inclusive, ser moldadas ao Evangelho. E exatamente por ser um lugar cosmopolita, e a igreja trazer essas qualidades e realidades para dentro de si, isso poderia redundar em uma espécie de competição. Por satisfação pessoal, mas eu venho de um lugar que nós louvava desse jeito. Nós louvava é duro, né? Nós louvávamos desse jeito, não dá nem para louvar com português desse. Nós louvávamos desse jeito, mas nós gostamos de tal estilo de canção. Mas nós na ceia participamos dessa forma. Ou nós vestimos tal tipo de roupa, e talvez muitos daqueles irmãos quisessem impor sobre outros os seus costumes, advindos das suas culturas. Ao que Paulo diz, ninguém fique atrás daquilo que é seu. Ninguém fique atrás dos seus próprios interesses. O apóstolo nos afirma a importância de uma postura humilde para o viver diário entre os irmãos. Humildade essa que perpassa as intenções, as motivações e as ações. Eu acredito que isso é muito atual para os nossos dias. Nós não somos uma cidade cosmopolita, embora sejamos uma cidade do interior, não apenas uma cidade, nós somos um país cosmopolita. Eu lembro-me que há poucos dias na escola bíblica, não sei se foi o Rinaldo que comentou isso, depois, se foi, você me ajuda, Rinaldo, se não foi, recebe o crédito também. Que em alguns aeroportos, aí, quando alguém quer fugir da lei, porque ele não tem uma aparência vindo de algum lugar, de onde você é? Eu sou brasileiro. Qual a característica física marcante do brasileiro? O brasileiro é miscigenado.
Qualquer um pode dizer que é brasileiro. Eu, esses dias, estava em São Paulo, fui fazer uma visita ao grande Centro Cultural 25 de Março, né? E eu entrei numa loja, eu me senti meio muçulmano, porque, na verdade, entramos em duas lojas. A hora que eu entrei, o cara, Allahu Akbar. Eu falei, rapaz, o cara tá achando que eu sou muçulmano. Um amigo do meu lado já começou a rir, né? Aí eu saí, entrei em outra loja, a mesma coisa. Ele falou, rapaz, os caras estão achando que você é muçulmano. Eu falei, não tenho o que fazer, porque agora só a barba mesmo não dá para... Nós somos um país assim. E às vezes nós trazemos para dentro da igreja os nossos gostos pessoais, as nossas particularidades. E às vezes nós queremos que a igreja nos atenda nisso. Paulo diz que quando nós batemos o pé nesse tipo de coisa, a gente não consegue brilhar a luz de Cristo. Nós devemos viver humildemente. Não tenha sobre vocês um interesse pessoal. Não apenas aquilo que é para o seu bem, mas também aquilo que é para os outros. Por quê? Porque nós temos a mesma exortação, a mesma consolação, a mesma comunhão e o mesmo afeto de relacionamento. Será que, irmãos, que nós estamos dispostos a colocar os nossos interesses a serviço dos nossos irmãos? Será que nós estamos dispostos a buscar a unidade na igreja em vez da adversidade ou da discórdia ou do nosso gosto pessoal? Nós brilhamos a luz de Cristo no mundo quando nós vivemos de maneira humilde e santa. Quando as pessoas entram pelas portas da igreja, e muito mais do que um prédio bonito, eu particularmente acho nosso prédio bonito, embora simples, mas muito bonito. Eles vejam gente que se ama, gente que serve a Cristo, gente que está disposta a servi-los por causa de Cristo. Segundo aspecto pelo qual nós devemos nos alegrar de brilhar a luz de Cristo no mundo, e Paulo nos diz como nós devemos fazer isso, é olhando e seguindo o modelo de Cristo. Paulo subiu a régua aqui lá em cima, né? Paulo falou, olha, sabe como é que vocês fazem isso, vivendo humildemente? Sigam a Cristo. E ele nos diz no versículo 5 o seguinte, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pastor, mas é difícil ser cristão? Olhe para Cristo. É difícil amar? Olhe para Cristo. É difícil servir? Olhe para Cristo. É difícil obedecer? Olhe para Cristo. Para que nós brilhemos a luz de Cristo sobre o mundo e para que a igreja brilhe a luz de Cristo, nós vemos aqui um apelo para que se viva pelo modelo de Cristo Jesus. E Paulo nos mostra qual é o modelo de Cristo Jesus. Porque às vezes a gente fica meio... olha para Cristo, segue a Cristo. Em quê? Essa semana eu fiz uma visita muito agradável, né? Eu falei que eu ia responder essa pergunta, né? No seu lugar, o que Jesus faria? O que faria Jesus no nosso lugar? A resposta está aqui. E às vezes nós imaginamos que a resposta é muito assim, no meu lugar ele perdoaria, ele andaria uma segunda milha. Paulo explica o que Jesus faria. E olha o que ele diz a partir do versículo 6. Ele diz que Jesus, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Eu particularmente gosto da versão da NVI, da tradução da NVI para esse texto. Eu acho que é uma das traduções mais felizes, que refletem mais a realidade desse texto. Na NVI, a partir do versículo 6, nos diz o seguinte, que Jesus, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em figura humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que Jesus faria? Se esvaziaria de si mesmo, não correria atrás dos próprios interesses, com um pequeno detalhe. Mesmo sendo Deus. A gente se apega a tanta coisa, né? Às vezes a gente se apega a título, se apega a cargo,
Se apega a bairro que mora, a carro, a dinheiro, a fama, status, né? Quem nunca ouviu aquelas histórias das carteiradas, que são, você sabe com quem que você está falando, né? A gente se apega a tantas coisas. Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou que por ser Deus, ele não deveria cumprir o plano eterno do Pai, sendo obediente e indo na cruz morrer por gente como a gente, pecadores. Então, como eu brilho a luz de Cristo? Olhando para Cristo, tendo em mim o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que ele fez? Ele se esvaziou. Hoje pela manhã eu falei para as crianças que eu ia falar um termo difícil teológico, bem difícil. E que no primeiro momento eu falei, vou deixar vocês pedirem para o papai e mamãe que pesquisar com vocês em casa. Mas depois Jesus falou, seja mais misericordioso. Aí eu expliquei o termo, né, para as crianças compartilharem com o papai e com a mamãe. Mas esse termo aqui que nós encontramos no texto aqui de Filipenses, na carta de Filipenses, é aquilo que no estudo teológico dos seminários nós chamamos de apax legômena. O que é isso, pastor? É alguma espécie de leguminoso que a gente come na salada? Não. Uma apax legômena é uma verdade que nós encontramos apenas em um lugar na Bíblia, e ela não se repete em nenhum outro lugar das Escrituras. Esse termo, falando que Jesus se esvaziou, você não encontra em mais nenhum outro lugar das Escrituras. Aqui é o verbo grego kenu, que aqui conjugado é kenosis, e indica que Cristo voluntariamente renunciou à sua glória celestial para assumir uma posição de servo. Nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ter poder. A sua palavra nunca deixou de ser normativa. Ele nunca deixou ou foi diminuído no seu status, mas voluntariamente. Aquele diante de quem todos irão se dobrar. Aquele de quem a Bíblia diz que céus e terra proclamam a sua glória. Aquele com quem nós encontraremos nos céus e veremos os anjos, os anciãos, os seres viventes, todos dobrados diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aquele que recebeu um nome que está acima de todo nome, aquele diante do qual todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor de toda a terra. Esse mesmo estava de pé ao lado de um pecador covarde chamado Pilatos, ouvindo a sua população, o seu povo dizer: crucifica-o. Esse mesmo, no mesmo dia, na mesma cena, voluntariamente permitiu que o povo dissesse: solta Barrabás, crucifica esse mesmo, que, como nos diz o livro de Hebreus, sustenta o mundo pela palma das suas mãos, foi xingado, humilhado, e no lugar da sua coroa de glória, vestiu uma coroa de espinhos. Esse mesmo, ainda na cruz, foi humilhado, vexado, tanto pelos guardas quanto por um dos ladrões que estavam ao seu lado, dizendo: desce daí, rapaz, você não é Deus, salve a você e a nós também. Em nenhum momento ele deixou de ter poder, em nenhum momento ele deixou de sustentar o universo com as suas mãos. Mas ele esvaziou-se. Esvaziar não é deixar de ser, é abrir mão de usar para uma glória ainda maior, que era de obedecer ao Pai. E aí Paulo vira para a gente e fala: ó, pensem igual a ele. Tenham em vocês o mesmo sentimento. Qualquer coisa que vocês acharem que você pode se pegar, esvazia disso. Mas eu sou pastor. E? Mas eu sou, mas eu tenho tal quanto.
Mas eu sou de tal família. Veja bem, você não precisa deixar de ser. Jesus não deixou de ser. Mas ele, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É importante nós lembrarmos que esse esvaziamento não significa que Cristo deixou de ser Deus. Mas ele abriu mão de seus privilégios celestiais para cumprir o plano da redenção. Sua humilhação é a nossa salvação. E aí você vai entender o que a Bíblia diz, né? Em troca da alegria que lhe estava proposta, recebeu a cruz. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Tem gente que acha que é de dinheiro que está falando, né? Ele desceu ao nosso nível. Chegou aqui, na nossa terrenidade. Ele experimentou das nossas limitações para nos pegar nos seus braços e nos elevar ao nível dele, onde nós não poderíamos ir. Ele entrou na nossa pobreza para que nós entrássemos na riqueza do seu céu. Esse é Cristo. Tenham vocês, nós. Esse é o tipo de sermão que era mais fácil dizer, tenham vocês, e eu me eximo dessa responsabilidade. Tenhamos nós, todos nós, o mesmo sentimento de Cristo. Olhar para Cristo é o que nós precisamos, irmãos. Nós já fomos salvos por Cristo, vivemos por Cristo e somos convocados a viver da mesma forma como Cristo viveu. Lembrando, não é legalismo, é vida cristã. Essa forma de viver é profundamente poderosa, impactante, a ponto de que o próprio apóstolo Paulo nos mostra a paga de Cristo por conta da sua vida. Veja bem, Cristo é digno de glória no seu ser, na sua existência, em quem Ele é, Deus eterno. Mas as suas atitudes também receberam uma paga. Versículo 9 diz, por isso também Deus. Por quê? Porque Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, pastor, então eu vou olhar para Cristo, vou viver porque tem um presente para mim. É óbvio que não será essa a nossa exaltação. A glória dele, ele só compartilha conosco porque nós somos chamados a ele, nós somos atraídos a ele. Essa glória é a glória de Cristo. Mas na glória de Cristo nós fomos incluídos. Na glória de Cristo nós entramos, porque Ele nos comprou para o Pai, de maneira que na nossa obediência nós desfrutamos daquilo que a gente não poderia alcançar. A gente é inserido, eu gosto desse termo, para a gente entender um pouco sobre os méritos de Cristo. Cristo é o bom aluno, que tirou 10 e colocou o nosso nome no trabalho. A gente não fez nada. Às vezes a única coisa que a gente fez é dar o nome. Aquele ladrão na cruz, lembra? Lembra de mim, Senhor? Está aqui no trabalho. Faz parte, está comigo. Cristo é o bom aluno, que obedeceu na perfeição, tirou 10, que entrou por mérito e nos incluiu no seu trabalho. Pai, todos esses estão comigo, porque eles creem que o meu trabalho é nota 10. Porque eles creem que aquilo que eu fiz tem efeito eterno. Assim como Cristo nos deu o exemplo de humildade, de obediência, nós somos chamados a seguir o mesmo caminho de submissão à vontade de Deus. Eita, texto difícil. Tem em vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Em que áreas, irmãos, das nossas vidas nós precisamos abandonar o nosso ego e abraçar a humildade do Senhor? Às vezes a gente se apega a coisas que a gente não devia se apegar. Deixa eu falar um negócio para você.
não há qualquer status que nós ocupemos, e nós vamos ocupar vários status na sociedade. Talvez no seu trabalho vai ter alguém abaixo de você, você tem um status acima dele. Talvez na sua escola tenha um aluno melhor que você. Talvez onde você vá tem alguém que saiba mais que você, alguém que ganha mais que você, que trabalha em um lugar mais elevado. Os nossos filhos, é um status. Nós temos, como pais, nós temos um status. De vez em quando a gente dá umas carteiradas, né? De vez em quando eu faço isso. É pecado, a gente sabe, a gente confessa, e Deus vai tendo misericórdia, e a gente vai tratando do coração, mas de vez em quando a gente dá umas carteiradas. Eu sou seu pai. Às vezes a gente faz isso quando a gente não quer mais discutir mais nada, ou quando não quer explicar mais nada, a gente precisa repensar isso. Não há qualquer status que nós tenhamos, qualquer um deles, do qual nós não possamos descer para a glória de Cristo. Para alcançar alguém que nós não devemos considerar inferior, antes superior a nós, a ponto de nós podermos servi-lo, mesmo ele estando num status abaixo. Qual o status que a gente não quer abandonar? Cristo abriu mão, mesmo sendo Deus. Por fim, como a gente brilha à luz de Cristo de maneira alegre? Sendo humilde, seguindo o modelo de Cristo e caminhando uma vida de santificação. Olha o que ele diz a partir do versículo 12. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Seguir o modelo de Cristo é a forma mais prática e objetiva de vivermos santificação. Diga de passagem, santificação é colocar a fé em Cristo em prática diariamente. E a isso o apóstolo chama os irmãos a que desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, o desenvolvimento da salvação é o processo no qual nós somos chamados a uma vida de humildade, seguindo o modelo de Cristo e obedecendo ao Senhor. Isso é santificação. Santificação não é caricatura de espiritualidade. Não. Muda o jeito de falar, né? Tem gente que fala de um jeito o tempo todo, na hora de orar ele muda o tom, muda tal. Tem todo um estilo de vida fora da igreja. Quando chega na igreja, outra pessoa fala, rapaz do céu, que Jesus venha te buscar aqui, porque lá fora ele nem te encontra, né? Santificação é o processo pelo qual, diariamente, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós vamos nos parecendo mais com Jesus, pela imitação e pela submissão. Eu costumo dizer que no ato em que nós somos salvos, no ato em que Cristo atingiu seu coração, você está pronto para morrer. O grande problema é que, se continuarmos vivendo aqui, a gente precisa pegar essa santificação e colocar em prática a salvação e colocar em prática diariamente. Veja bem, essa não é, eu quero afirmar muito isso, irmãos, no sermão de hoje, que não é uma questão legalista, nem uma questão moralista, mas é uma questão de verdade. Se somos de Cristo, a gente precisa viver diferente. E veja bem que Paulo deixa bem claro que não é moralismo e não é legalismo, porque ele diz que o maior auxílio, a maior força que nós recebemos não é de nós mesmos. Ele não falou, vai lá que você consegue, você tem força, bora lá, você é capaz. Deus olhou para você e disse, você é o cara. Não, não fez nada disso. Versículo 13, ele diz assim, porque é Deus. Então veja bem, vou ler o 12 primeiro de novo. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Mas Paulo, já sabendo do perigo do coração dos irmãos, em achar que havia poder neles, no versículo 13 ele diz, perceba, porque é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, de forma que o próprio Deus opera a obra santificadora em nós pelo Espírito Santo. Somos nós. Sabe aquela vontade de ler Bíblia? Se não é o Espírito Santo, já não vai ter. Aquela vontade de perdoar, sabe, meu irmão que te fez muito mal, fala, ai, amanheci com a vontade doida de perdoar esse irmão.
É. Às vezes o Espírito Santo tem que pegar pela mão, arrastando, vai lá. Tem gente até que fala assim, eu oro para que Deus me dê graça, porque se Ele der força. Sabe essa vontade de fazer aquilo que nós temos que fazer? Ou melhor, não a vontade. O convencimento interno, que às vezes até nos incomoda, nos mostrando que nós precisamos agir diferente, é Deus operando em nós o querer e o realizar. Irmãos, a vida de santificação nada mais é do que uma vida de obediência. O Senhor coloca o Espírito em nós, nós entendemos a palavra, nós somos direcionados a agir por esse Espírito e nós somos santificados quando nós, ou melhor, nós participamos do processo de santificação, nós somos santificados na salvação. Nós participamos do processo da santificação diária quando nós obedecemos. O Senhor vai trabalhando, vai lapidando a nossa vida. É assim que nós somos chamados a sermos luz no mundo, vivendo de modo a testemunhar a transformação que Cristo operou em nós. E isso inclui abandonar murmuração, contenda e buscar viver de forma irrepreensível. O processo de santificação é fundamental, porque a luz precisa estar limpa para ela brilhar bem. Ao que ele nos diz, a partir do versículo 14, façam tudo sem murmuração e discussão. Por quê? A murmuração suja a nossa vida, irmãos. Quando nós estamos murmurando, os nossos olhos são obscurecidos para ver a graça e a bondade do Senhor sobre nós. O tempo que a gente gasta murmurando é um tempo de cegueira. É como se fosse crescendo escamas diante dos nossos olhos, de maneira que a gente, em vez de ver tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a gente vê o que Ele não fez, ou aquilo que nós não queríamos fazer, e a gente deixa de louvar a Deus. E a história é triste. Olha o povo no deserto. Quantos entraram em Canaã mesmo, irmãos? 1 milhão? 2 milhões? Quantos entraram em Canaã? De uma geração inteira, acima de 20 anos, ninguém. Por quê? Porque murmuraram no deserto. Imagina você, acabou de passar o Mar Vermelho, paredão de água assim. Paredão de água assim. O povo andando, pé seco. Irmão, não tinha lama, não tinha nada molhado. Pés secos. E eu acho que essa figura é muito, muito interessante, porque o povo usava uma espécie de sandálias naquele tempo. A ideia de pés secos é sem nenhum tipo de incômodo. Deus os atravessou no mar. Você acha pouco? Passa todo aquele povo, 1 milhão, para do outro lado, olha, Faraó, seus cavalos, carros, entra atrás deles no mar. Quando eles estão todos lá no meio, o Senhor fecha o mar. Que livramento, que coisa maravilhosa. Só de falar aqui dá vontade de chorar, mas eu acho que eu estaria com eles reclamando por falta de água, por falta dos alhos lá do Egito. O povo gosta de tempero, né? Falta dos alhos. A murmuração fez com que eles deixassem de perceber a enormidade do milagre. Quantas vezes abriu o mar depois disso? Uma. Rio. Né? Mas mar, passando 1 milhão, nós não temos isso. E também a vez que abriu o Jordão, também era o mesmo Senhor. Levando a arca lá, passando no meio, o povo passando. Às vezes a gente deixa de ver a graça de Deus. Paulo diz, faça tudo sem murmuração, sem discussão, de maneira que nós fomos chamados a sermos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós brilhamos como luzeiros do mundo, preservando a palavra da verdade. Uma vida de santificação é uma luz acesa na escuridão. Uma vida de santificação é uma luz do Evangelho a brilhar onde pisa.
Santificação é obra do Espírito na vida do crente. Como nós vemos lá no Catecismo de Heidelberg, muito claramente, é o Espírito quem nos conduz a uma vida santa e nos dá forças para resistir ao pecado. Embora nós tenhamos a responsabilidade pela nossa santificação, é Deus quem a produz em nós, tanto pelo desejo, quanto pela capacidade de viver conforme a sua vontade. Ele efetua o querer e o realizar. Será que a nossa vida, irmãos, tem refletido a luz de Cristo no mundo? A gente tem vivido em santificação? Sem ser moralista, sem ser legalista. As pessoas que olham para nós, nos identificam, esse povo é crente mesmo. Se eu não me engano, Rui Barbosa que diz isso, se eu não me engano, estão lá atrás. Quando ele falava dos crentes, ele falou, esse povo é meio esquisito. Calorão do Brasil, eles estão de terno e gravata. Anda com a Bíblia debaixo do braço. Mas é um povo muito honesto. Há um diferencial deles. Rui Barbosa teria o que para escrever sobre nós hoje? Esse povo é muito esquisito. E é esquisito, brincadeira. O que deveria ser dito sobre nós? A luz do Evangelho tem brilhado sobre nós. Nós estamos crescendo em santidade. Nós temos nos tornado testemunhas eficazes de Cristo no mundo. Como membros do corpo de Cristo, meus irmãos, nós somos chamados a viver em unidade e humildade, seguindo o exemplo do nosso Senhor, de forma que a nossa vida imite o exemplo de abnegação e obediência de Cristo, num processo de santificação contínua, onde nós testemunhamos da salvação, resplandecendo no mundo como luzeiros. Luzeiros que refletem a luz de Cristo. Diante do que nós vimos hoje nessa passagem, é importante que cada um de nós busque uma vida de humildade, serviço e santificação, confiando no poder de Deus em realizar essa obra em nós, para que o mundo veja a igreja de Cristo brilhando como um luzeiro. E que o Senhor nos abençoe, para que nós continuemos guardando o nosso coração e nos fortalecendo nele todos os dias. Paulo usa um termo aqui maravilhoso, no versículo 16, quando ele fala do dia de Cristo, para que lá no dia de Cristo a gente esteja com o Senhor. Esse dia vai chegar. Quiçá nós estejamos lá, não por nós mesmos, mas pela graça que nos leva ali. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz. E nós sabemos que há um poder no teu evangelho que não há em nenhum outro lugar do mundo, Senhor. Teu evangelho penetrando em nós, ele faz separação de juntas, medulas, corpo, alma, espírito. Ele divide o indivisível. Ele atinge aos lugares que nós sequer conseguimos imaginar. Mas ele tem poder de transformação nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos em humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos, olhando para eles como um lugar de servir ao Senhor e servindo aos irmãos. Nos ajude a olhar para Cristo e seguir o modelo de Cristo. Tem misericórdia de nós, para que ao olharmos para o Salvador, nós sejamos impactados por toda a verdade que há naquela cruz do Calvário em nosso lugar. E nos ajuda a viver uma vida de santificação, entendendo que não é pela nossa força, não são os nossos méritos, mas é o Senhor quem efetua em nós querer e realizar de acordo com a sua boa vontade, para que lá no dia de Cristo, naquele dia do grande encontro, nós nos alegremos de brilhar pelo Senhor. Nós nos alegremos de fazer parte daquela grande fila vestida de branco, que vem do sangue de Cristo Jesus que nos lavou de todo pecado. Guarda a tua igreja, Senhor, hoje e todos os dias, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém.